Isso aqui tá sensacional. Eu não sei como não teve uma mídia maior até agora, ou é só eu que tô pirando com esse novo anime. Agora, nessa última temporada, saíram as histórias curtas do Tatsuki Fujimoto, conhecido por 1726. E pra quem não sabe, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o autor do Chainsaw Man. E elas nada mais do que são one-shots que ele fez lá no passado, aquelas historinhas mais curtas que só tem um capítulo, mas eles têm começo, meio e fim, sendo que são 8 delas, só que tudo com uma mistura de comédia, geralmente mais ácida, que a gente já conhece pelo próprio Chainsaw Man, às vezes uma fantasia ou até um drama mais profundo. E isso deu uma experiência bacana porque vai de algo mais frenético e insano, em seguida de um tom mais crítico, em alguns casos até com tema sexual no meio, só que abordado de uma forma mais adulta, né? Não é aquela coisa gratuita que a gente tá acostumado a ver nos clichês não. E exceto uma ou outra, eles foram adaptados por estúdios diferentes, o que acaba auxiliando a se ter uma animação diferente uma da outra, mas também todo o escopo da narrativa, ambientação e tudo num geral, com 11, 12 até 20 e poucos minutos cada uma, então é bem tranquilo de se ver, mas também não é tão rápido assim porque são 8 episódios. E eu não sei se você viu, mas caso não tenha visto, vai ter sim alguns pontos aqui com micro spoilers que pode sim estragar a sua experiência, então caso não tenha visto, corre lá, dá uma olhadinha e depois aí volta pra cá. Sendo que você vai poder encontrar todas essas 8 histórias dubladas totalmente em português BR, olha que maravilha, e ainda na Prime Video, ou também em qualquer outro site não oficial. Mas enfim, eu já me apavorei com a qualidade disso daqui já no primeiro episódio, que na realidade acaba sendo um dos melhores, pelo menos pra mim foi um dos melhores, que começa com uma comédia bem bizarra e peculiar, a gente acha que vai ser algo até voltado pra isso, só que do nada tem um plot twist imenso junto de uma ação frenética com demônios absurdos de imponentes, finalizando com um drama meio amargo e heróico talvez. A moral é que aliens invadiram a Terra, dizimaram todo mundo, mas teve um em específico que virou amigo de uma humana, e eles se adaptaram tanto à nossa cultura que começaram a viver como se fossem humanos normais, e eu fui achando graça e rindo, porque ficou divertido mesmo. O garoto alien verde indo pra escola, e a mãe dele dizendo que não se pode deixar uma garota tão bela o esperando. Aí quando a gente vê esse monstrão aí, que quando tá nervosa, ela tem a dublagem do Scanner. Quem que ia imaginar que isso tem um final tão dramático? Porque assim, nessa escola em particular, tem duas galinhas galinhando, que é o nome do episódio, duas galinhas galinhando, que é um cara e uma garotinha que estão com uma fantasia de galinha, tanto porque os aliens não conseguem distinguir um humano se ele tiver fantasiado, quanto também porque naquela região, pelo menos aqueles aliens dali, eles acham nojenta carne de galinha. E aí esse garoto vai alimentar as duas galinhas anormalmente gigantes e tem uma mistura estranha, mas que funciona muito bem, típico do Fujimoto, que é essa coisa mais caótica. É tenso e desconfortante pensar que principalmente a garotinha ela tá presa em meio a esses seres e a qualquer momento, se descobrirem quem ela é, vão cometer a maior atrocidade possível. Enquanto ao mesmo tempo os aliens lá na sala de aula estão discutindo sobre os humanos restantes se é errado comer eles ou não, só que de uma forma cômica. Aí a gente percebe que tá rindo, só que de algo bem perturbador. E quando as duas galinhas humanas precisam fugir, porque não é mais seguro aquele local, recebem a ajuda desse alien verde. Aí é que começam as transformações que são muito da hora, porque eles conseguem quase como evoluir, ficar grandões e mais sinistros. E isso me lembrou demais o Bleach, com aquelas transformações dos Hollows, dos espadas e tal, e eu simplesmente adoro isso. Mas no fim ele é parado por um alien policial imenso, e que coisa mais insana. Toda essa animação, ângulo, caramba, eles estão de parabéns. E até aqui eu tava achando que o amigo de um humano era pra ser esse aí que salvou as duas galinhas, esse alienígena verde, porque ele mesmo fala que já tinha salvo outras pessoas. Mas não, primeiro que parece não ter salvação pra ninguém, que o fim vai ser ruim mesmo, mas depois vem um plot twist maravilhoso, quando o Homem-Galinha, que estava junto com ela, mostra quem ele realmente é, e que fez tudo isso porque ficou intrigado com a garotinha, quando ela perguntou lá no passado se os humanos comessem os aliens, ia ser algo normal também, e esse momento em que ele salva a garotinha daquele socão,
Rapaz, que momento foi isso aqui. A quantidade absurda de mistura de sentimentos que eles conseguem transmitir em tão pouco tempo foi maior do que pelo menos uns 90% dos animes que eles fazem hoje em dia. É por isso que eu achei simplesmente maravilhoso isso daqui. O momento da luta deles, então, a parte sonora dando aquele tom de que algo épico tá pra acontecer, essa transformação do alien, isso aqui ficou sublime. Esse final todo, na verdade, no geral, foi um espetáculo à parte, mostrando ainda que ele também conseguiu criar certos sentimentos quando chora pela garotinha. E fora toda essa maravilha de história e a animação também, nas entrelinhas a gente ainda consegue puxar algumas críticas, tipo a desse conformismo estranho dela com a fala da garota sobre os aliens saírem da Terra quando tiverem cheios. É como se estivesse dando a ideia de que os humanos são inferiores de fato e em como um sistema opressivo ele consegue moldar o pensamento de quem for a vítima. Já no episódio 2, que praticamente todo ele se passa dentro de uma sala de aula e é mais voltado para diálogos, parecendo aqueles filmes que no fim eles vão ganhar o Oscar para alguma coisa, sabe? Então não tem muito o que comentar, porque é algo um pouco mais fechado, mas é sobre um estudante obcecado pela professora, só que não necessariamente de uma forma romântica, é mais como uma deusa, ele coloca ela num pedestal sempre, até que um cara armado invade a sala de aula, alegando estar ali para se vingar da professora. E esse aqui, ele tem vários caminhos que a gente pode buscar uma interpretação, mas eu penso que isso foi uma forma até extremamente filosófica de mostrar o amadurecimento de um jovem para a fase adulta, porque ele a vê como uma deusa e toda criança e adolescente vê alguém que admira assim, né? A gente sempre idolatrava alguém, seja da família ou não. Mas quando o cara entra armado dizendo que ela possivelmente fez algo ruim, mostra que ela também tem problemas, não é toda essa perfeição aí não. E quando ele segura a bala, seria como um choque de realidade, algo que parecia ser impossível, então ele precisa amadurecer a força e aceitar que nem tudo é como ele idealizava. Assim como a saída dele para a Lua para tentar encontrar o pai que tinha morrido e havia dito que estaria lá, é nada mais do que uma amostra que ele cresceu e realizou parte do sonho chegando na Lua, mas aprendendo que nem tudo é como a gente imaginava e o pai dele não vai estar lá. Tanto que ele aceita isso bem fácil, porque com a mentalidade de agora, ele sabe que isso era algo mais infantil, entre aspas, ficando com esse espaço emocional vazio que todo mundo tem. Já o terceiro, ele é menor ainda e talvez um dos que menos me agradou, mas ainda assim a gente tem ali uma mensagem de fundo e também essa comédia que ela é muito legal, desse garoto tentando se confessar pra garota, mas ele simplesmente não consegue. Mesmo quando arruma um momento ideal, ele faz 1000 voltas e chama ela pra ir pra casa junto, mas não fala o principal. Até o professor sacou que ele estava determinado a se confessar e não quis atrapalhar e vazou. Já ela, como praticamente toda mulher, entendeu o que ele sente, já sabe o que ele quer, tá ali só esperando ele falar e ele criar coragem. Mas ele continua lá, tentando e tentando, só enrolando, lutando para se expressar, preso entre esse desejo e o medo. E a situação vai ficando tão caótica, chegando um assaltante, aí ele entrega as roupas porque não tem dinheiro, vai quase nu pra cima dela, até que do além me vem um alien que vai destruir a Terra, mas o garoto tá tão focado que bota medo até no extraterrestre e finalmente se confessa e deixa a garota, o ladrão e o alien surpresos, no fim até conseguindo salvar a Terra com essa declaração dele. Agora o quarto episódio ali da garota assassina, esse aí foi o segundo da lista que eu mais gostei. Tem uma comédia bem absurda, beirando aqueles temas bem problemáticos e peculiares, mas convenhamos que isso daí tira boas risadas também. E essa história, ela é mais direta, não tem tanto rodeio quanto a anterior, e é de uma menina com comportamento perturbador, que adora decepar tudo que é bicho, mas também tem uma família mais perturbada ainda que bate na coitada. Bom ou ruim, ela acaba virando uma baita de uma assassina profissional, mega famosa, sendo considerada a melhor nesse ramo, até que ela é contratada por um cara estranho que pagou uma bolada para ela cancelar o CPF dele mesmo, e ele mal falou o que queria, ela já tentou fazer isso, meteu uma faca no meio da cabeça dele, o que foi uma surpresa, nem deixou ele terminar direito, mas como ele é um ser imortal, nem dando de 12 na cara dele não adianta nada.
Só que, depois disso, ela recebe dele o primeiro ato de afeto em toda a vida dela. E o legal é que ela nem percebeu que estava apaixonada, até porque nunca recebeu algo nem perto disso da família dela. E acaba sentindo esse amor aí de uma forma muito intensa. E depois ainda, ela acaba fazendo uma loucurinha de leve, que no fim das contas chama a atenção do imortal, que depois de 400 anos conseguiu enfim encontrar algo interessante para se manter vivo. Mas o irônico é que ela, que é uma assassina fria, fica perdidamente apaixonada e toda sentimental, de um jeito diferente, né, mas fica, e ainda teve um final que eu nunca ia imaginar que chegaria a isso. Ok que ambos encontraram ali um sentido na vida deles, mas dessa forma aí foi legal e totalmente inesperado. Já o conto da sereia e do humano, esse sim foi uma junção de elementos muito fora do normal, porque pensa bem, é um mundo onde as sereias existem, mas tem uma certa rixa ali com os humanos. No meio disso tem um garoto que é meio humano e meio sereia, que consegue prender a respiração por muito tempo por causa disso, e ele falta direto à escola para tocar um piano embaixo d'água, e essa melodia é belíssima para sereias. Fujimoto, meu amigo, tu não tava puro nesse dia não. O problema é que elas devoram mesmo as pessoas, como nos contos, mas como o garoto acaba se apaixonando perdidamente por uma, mostra que nem mesmo depois de ter passado por uma situação bem medonha, de ter visto o pior dos lados da garota, nem isso invalidou a beleza do encontro e do romance entre eles. Mas obviamente que isso aqui é mais filosófico, tá? Que a gente deve aceitar ali os lados mais complicados de quem a gente ama. Mas se a pessoa com quem você se relaciona arrancar tua orelha, aí tu chama a polícia ou pelo menos revida, né? Além disso, depois, quando eles acabam meio que firmando um relacionamento e ficando um ar mais tranquilo entre sereias e humanos, mostra também que nenhum prendeu o outro. Ela entende que ele precisa frequentar as aulas e ele que ela ainda é uma sereia e vai viver como uma. Puxando por um lado, em que relacionamento decente é aquele que não tem regras impostas forçadamente. Agora, esse do garoto que acorda com a síndrome do acordei como uma garota, eu ri, mas eu ri muito disso daqui. Embora também tenha críticas até bem pesadas no meio, mesmo assim eu adoro quando tem esses palavrões e até questões mais adultas, né, que não são gratuitas, e elas fazem sentido dentro da proposta. É literalmente uma forma mais madura de falar sobre esses assuntos, e aí fica assim muito engraçado. Primeiro que o nome da doença é exatamente isso, a síndrome do acordei como uma garota, e no que vai vivendo como uma, passa a entender situações que antes ignorava ou não compreendia, como assédio, insegurança e até a questão da pressão estética. E sim, tem caras aí que agem dessa mesma forma babaca como fizeram com ele. Agora, no caso, ela. É como se ele estivesse dizendo que você só entende o outro quando literalmente vive no corpo, na realidade dele. E ainda com a ironia de como a sociedade trata questões que são sim profundas, só que de modo mais superficial. Agora, essa cena dele conversando com a namorada, que agora não tem mais o bonecão lá embaixo, e ela dizendo pra eles fazerem aquela coisinha agora, o modo como é abordada essa crise toda, com esses temas mais adultos, eu pelo menos acho isso aqui genial. O sétimo, pra quem não sabe, ele é um spin-off do Chainsaw Man, uma personagem que teve toda a base dela feita aí nesse one-shot da Nayuta. Ela que vai aparecer ainda lá mais bem na frente da história, até porque a gente tem muita coisa bem perturbadora aí pra acontecer antes. Mas ela é como se fosse a encarnação de um certo demônio aí, que eu não quero dar spoilers, né, mega desnecessários, e é vista como a criança da profecia que vai destruir o mundo. E isso deixa ela esquisita, mas também tem seus momentos fofos, ou perto disso pelo menos. E o irmão é aquele tipo de personagem que protege e tenta entender como funciona esse mundo dela. Ele vai proteger ela do mundo inteiro, mesmo quando ela começar a mostrar uns poderes meio bizarros. E o mais legal é que eles nunca dão uma resposta fácil pra gente. Ela é uma ameaça, uma vítima ou os dois? Essa dúvida, ela tá sempre ali presente, e o mais forte é que, mesmo com todo mundo querendo ver a menina desvivida, o irmão escolhe cuidar, escolhe amar e proteger. E no fim é sobre isso, né? Como às vezes o que parece perigoso é só alguém tentando sobreviver num lugar que nunca deu espaço para entender ela de verdade. E no oitavo, último episódio, o mais problemático de se ver perto de alguém, porque ele tem imagens mais explícitas, tá? Avisados vocês foram. E é outro episódio que jogou esse lado sexual de uma forma mais adulta, né? Pra explicar algo que poderia muito bem ser abordado de uma outra forma,
Mas se fosse de um outro jeito, não seria tão peculiar, estranho, desconfortável e também não seria o Fujimoto, né? Sendo de uma garota que tá revoltada porque tem um quadro gigantesco dela peladona na entrada da escola de artes, que é onde ela estuda. E o pior de tudo é que foi pintado pela irmã mais nova dela. E esse modo deles falarem, abordarem os assuntos me lembrou muito Dandadan. É a peladona. Então é assim que ela é sem roupa? E como em todos os outros episódios, isso é algo bizarro que é levado de uma forma até tranquila pelas pessoas, pelo que deveria ser de fato, já que ela aceita que isso é uma regra da escola, que quem ganha o concurso de artes fica com a sua obra exposta por 1 ano na entrada da escola. E o que eles abordaram com isso, por mais estranho que seja, é o fato da irmã mais velha, a peladona, sempre ter vivido olhando pra frente, com a irmã mais nova seguindo ela, tentando fazer as mesmas coisas, ir pra mesma escola e seguir esse mesmo ramo pro futuro. Mas ela ficou muito melhor em muito pouco tempo, e essa dinâmica toda do quadro, no final, é só pra dizer que a irmã mais nova só queria mostrar a beleza de quem ela tanto admira, só que foi de um modo bem estranho, né? Por isso que eu disse que eles poderiam ter abordado de uma outra forma, mas não, foi deixado ela peladona mesmo, não é à toa que a beleza é bem subjetiva mesmo. E a irmã mais velha, depois de entender isso, não vê mais aquela imagem com ódio e desprezo, mas sim como uma espécie de admiração. Ela entendeu que a irmã dela só estava tentando se aproximar mais, mas usando o pincel em vez da conversa, e nisso mostra que, às vezes, o amor vem de formas e lugares que a gente não entende à primeira vista, mas quando entende, muda tudo. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e agora me diz, deixa aí nos comentários se você já viu ou se ficou sabendo, se conheceu essas obras agora pelo vídeo e se já viu, me diz aí o que você achou de cada uma delas. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela Mega Blaster Power força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!